Meus pais me trancaram no porão por 3 dias aos 9 anos. Aos 12 fui retirada de casa. Hoje, 20 anos depois, minha mãe apareceu no funeral do meu pai pedindo uma segunda chance. Eu tinha 9 anos quando minha mãe me trancou no porão pela primeira vez. Não por horas, por 3 dias inteiros. Meu crime? Derramei suco de laranja no tapete da sala, aquele tapete bege que ela amava mais do que amava a mim. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! Você precisa aprender que ações têm consequências, ela disse, girando a chave na fechadura enquanto eu implorava do outro lado da porta. A escuridão daquele porão era absoluta. Não havia janelas, apenas o cheiro de mofo e o som dos meus próprios soluços ecoando nas paredes de concreto. Meu nome é Amanda. Ou era Amanda Peterson, pelo menos. Hoje, 23 anos depois daquele dia no porão, eu sou Amanda Rives, e essa mudança de sobrenome representa muito mais do que apenas um casamento. Representa uma vida inteira de reconstrução, de aprender a confiar, de descobrir que nem todos os adultos são monstros disfarçados de pais. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao começo, ao lugar onde tudo começou a desmoronar, ou talvez, onde finalmente começou a fazer sentido. Cresci em Millbrook, uma cidade pequena no interior de Ohio onde todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos de família eram guardados atrás de portas trancadas e sorrisos forçados. Minha família era a definição de respeitabilidade aos olhos da comunidade. Meu pai, Richard Peterson, era advogado, sócio de um dos únicos escritórios da cidade. Minha mãe, Diana, era professora de piano e organista da igreja metodista. Nós vivíamos em uma casa vitoriana restaurada na Elm Street, com um jardim perfeitamente cuidado e uma cerca branca que parecia saída de um cartão postal. Por fora éramos perfeitos. Por dentro, nossa casa era um campo minado emocional onde eu nunca sabia qual passo em falso seria o próximo. Tenho uma irmã mais velha, Caroline, 5 anos mais velha que eu. Ela sempre foi a favorita, a filha modelo que tirava notas perfeitas, tocava Chopin sem errar uma nota e nunca, jamais, derramava suco no tapete. Crescer à sombra de Caroline era como viver em um eclipse permanente. Eu era constantemente comparada, constantemente insuficiente, constantemente lembrada de como eu deveria ser mais como ela. Por que você não pode ser organizada como sua irmã? Minha mãe suspirava, olhando para minha mochila desarrumada. Caroline nunca me deu esse tipo de trabalho. Meu pai era diferente, mas não melhor. Ele raramente estava em casa, sempre trabalhando até tarde, sempre com um caso importante que exigia sua atenção. Quando estava presente, era distante, escondido atrás do jornal ou de papéis do escritório. Suas interações comigo eram breves e transacionais. Suas notas estão boas? Você terminou suas tarefas? Não incomode sua mãe. Mas quando eu o incomodava, quando eu falhava em atender suas expectativas silenciosas, sua raiva era gélida e calculada. Ele nunca gritava como minha mãe. Ele simplesmente retirava tudo, atenção, aprovação, qualquer fragmento de afeto que eu pudesse ter imaginado existir. Você me desaponta, Amanda, ele dizia, sua voz baixa e controlada, o que de alguma forma doía mais do que qualquer grito. Eu esperava mais de uma filha minha. Os castigos começaram pequenos quando eu tinha cerca de 7 anos. Ficar de pé no canto por horas. Pular refeições como lição sobre gratidão. Ser proibida de brincar lá fora enquanto outras crianças riam e corriam na rua. Minha mãe chamava isso de disciplina apropriada e na nossa comunidade conservadora e religiosa, ninguém questionava os métodos de criação dos pais. Mas então os castigos escalaram. O porão se tornou meu lugar de punição preferido deles. Escuro, frio, isolado. Às vezes por horas, às vezes por um dia inteiro, e naquela vez memorável aos 9 anos, por 3 dias completos. Eu ainda lembro do terror daqueles 3 dias. No primeiro dia, gritei até minha voz ficar rouca. No segundo, tentei negociar através da porta trancada, prometendo ser boa, ser melhor, ser perfeita. No terceiro dia, simplesmente me encolhi em um canto, abraçando meus joelhos, aceitando que talvez ninguém viesse me buscar. Quando finalmente abriram a porta, minha mãe olhou para mim com desgosto. Você está fedendo. Vá tomar banho antes do jantar. E nem pense em contar para alguém sobre isso. As pessoas não entenderiam nossos métodos educacionais. A ameaça era clara. Na escola, quando a professora perguntou por que eu havia faltado 3 dias, repeti a história que minha mãe havia ensaiado comigo. Eu estava com uma gripe forte. Ninguém questionou. Ninguém percebeu os círculos escuros sob meus olhos ou como eu saltava ao menor som alto. Caroline sabia, é claro. Ela estava lá na casa, ouvindo tudo. Mas Caroline havia aprendido cedo que sobrevivência significava lealdade aos nossos pais. Algumas vezes, tarde da noite, ela deslizava um pacote de biscoitos sob minha porta, ou deixava um de seus livros favoritos na minha cama. Pequenos gestos de bondade que ela nunca reconheceria à luz do dia. Você precisa apenas seguir as regras, ela me disse uma vez, sua voz baixa no corredor escuro. Faça o que eles querem e eles te deixam em paz. Mas eu nunca consegui descobrir exatamente quais eram as regras.
Elas mudavam constantemente, adaptando-se aos humores de minha mãe e às expectativas impossíveis de meu pai. Um dia, ser quieta era bom. No dia seguinte, era ser insolente e mal educada. Um dia, fazer perguntas mostrava curiosidade. No próximo, era questionar a autoridade. Aos 11 anos, comecei a desenvolver ansiedade severa. Meu estômago doía constantemente. Eu roía minhas unhas até sangrarem. Tinha pesadelos todas as noites e acordava em pânico, suando frio, certa de que havia feito algo errado que resultaria em punição. A escola se tornou meu único refúgio. Eu me destacava academicamente não por amor ao aprendizado, mas porque boas notas eram a única coisa que parecia apaziguar meus pais, pelo menos temporariamente. Fiz amigos, mas nunca os convidei para casa. Como poderia? Como explicaria as regras rígidas, o silêncio opressivo, o medo constante que permeava cada cômodo? Minha melhor amiga era Sophie Shen. Ela era tudo que eu não era, confiante e despreocupada, com pais que riam alto e abraçavam muito. Passar tempo na casa dela era como visitar outro planeta. O caos alegre, os jantares barulhentos, a forma como os pais dela perguntavam sobre nosso dia e realmente ouviam as respostas. Tudo isso era completamente estrangeiro para mim. Seus pais são tão legais, eu disse a Sophie uma vez, inveja tingindo minha voz. Eles são irritantes às vezes, ela respondeu, revirando os olhos. Minha mãe não para de me lembrar sobre lição de casa. Eu não disse nada. Como poderia explicar que trocaria paz irritantes por meus pais aterrorizantes em um segundo? O incidente que finalmente mudou tudo aconteceu pouco antes do meu 12º aniversário. Ironicamente, foi algo tão pequeno, tão insignificante, que nem consigo acreditar que foi o ponto de ruptura. Eu havia tirado B+ em um teste de matemática. Não um F, nem mesmo um C. Um B+, que para a maioria das crianças seria perfeitamente aceitável. Mas quando trouxe o teste para casa, assinado e pronto para ser arquivado, minha mãe olhou para ele como se eu tivesse trazido um animal morto para dentro de casa. B+, ela repetiu, sua voz perigosamente calma. Amanda, isso é inaceitável. Mas eu estudei muito, protestei. A média da turma foi C. O professor disse que eu fui bem. Eu não me importo com a média da turma, ela interrompeu. Você é uma Peterson. Nós não aceitamos mediocridade. Meu pai chegou em casa naquela noite para encontrar minha mãe já trabalhada em um frenesi de raiva justificada. Juntos, eles decidiram meu castigo. Eu seria retirada da escola por 2 semanas e ensinada em casa por minha mãe para focar nos meus estudos sem as distrações sociais que claramente estavam atrapalhando o meu desempenho. Aquelas 2 semanas foram um inferno. Minha mãe me acordava às 5 da manhã para começar os estudos. Nada de café da manhã até completar 50 problemas de matemática. Nada de almoço até escrever um ensaio de 5 páginas. O jantar era condicional ao meu progresso satisfatório. Eu perdia peso rapidamente. Meus olhos ficaram fundos. Quando finalmente voltei à escola, Sophie me olhou com preocupação. Você está bem? Você parece. Estou ótima, menti rapidamente. Só estava doente. Mas Sophie não era tola. Ela viu algo em mim que a preocupou o suficiente para contar à mãe dela, a Sra. Shen. E a Sra. Shen, Blaise Harhart, decidiu agir de uma forma que mudaria minha vida para sempre. Ela me convidou para passar uma noite na casa deles em um fim de semana. Para minha surpresa, meus pais concordaram, provavelmente felizes em ter uma pausa de mim. Aquela noite na casa dos Shen foi reveladora. Durante o jantar, quando acidentalmente derrubei meu copo d'água, congelei, esperando a explosão de raiva. Em vez disso, o Sr. Shen simplesmente riu, disse acidentes acontecem e me ajudou a limpar. Mais tarde naquela noite, quando a Sra. Shen veio nos desejar boa noite, ela se sentou na beirada da cama de Sophie e perguntou gentilmente sobre minha vida em casa. Algo na sua gentileza, na forma como ela realmente parecia se importar, quebrou algo dentro de mim. E eu contei. Tudo derramou: o porão, os castigos, o medo constante, a sensação de nunca ser boa o suficiente. Sophie olhou horrorizada. A Sra. Shen ficou muito quieta, seu rosto ficando cada vez mais sério enquanto eu falava. Amanda, ela disse cuidadosamente quando terminei, o que você está descrevendo não é disciplina normal. É abuso. A palavra me chocou. Abuso. Eu havia ouvido sobre abuso na escola, aqueles vídeos educacionais sobre adultos ruins que machucavam crianças. Mas aquilo era sobre estranhos, sobre monstros óbvios. Não sobre pais respeitados em casas bonitas. Mas eles não me batem, protestei fracamente. Não na maior parte do tempo. Abuso não é apenas físico, a Sra. Shen explicou gentilmente. O que você descreveu, isolamento, privação de comida, punição extrema, terror psicológico, isso é absolutamente abuso. Naquela noite, a Sra. Shen fez uma ligação que mudaria tudo. Ela ligou para os serviços de proteção à criança de Ohio. A investigação começou na segunda-feira seguinte. Uma assistente social apareceu na minha escola para falar comigo em particular. Seu nome era Lisa Hartley, e ela tinha olhos gentis e uma voz suave que me fez sentir, pela primeira vez, que alguém realmente me ouviria. Mas falar foi aterrorizante.
Eu havia sido condicionada durante anos a proteger os segredos da minha família, a manter a fachada de perfeição. Trair isso parecia impossível. Amanda Lisa disse calmamente: nada do que você me contar vai colocá-la em problemas. Prometo. Estou aqui para ajudar. E então, pela segunda vez em uma semana, contei tudo. Desta vez com mais detalhes, mais exemplos, mais anos de trauma despejados nas 2 horas que falamos. Lisa fez anotações cuidadosas, fazendo perguntas esclarecedoras, mas nunca fazendo julgamentos. Quando terminamos, ela disse algo que ficou comigo. Você foi muito corajosa ao falar. Quero que saiba que o que aconteceu com você não foi culpa sua. Nada que você fez, nenhuma nota, nenhum erro, nada, justificou a forma como foi tratada. A investigação dos meus pais começou imediatamente. Assistentes sociais visitaram nossa casa. Entrevistaram Caroline separadamente, embora ela negasse tudo inicialmente, leal aos nossos pais até o fim. Entrevistaram vizinhos, professores, qualquer um que pudesse ter percebido algo errado. Meus pais estavam furiosos. Não comigo diretamente, eles eram espertos demais para isso agora que estavam sendo observados. Mas eu podia sentir sua raiva irradiando deles cada vez que estávamos no mesmo cômodo. Eles contrataram um advogado caro e prepararam uma defesa elaborada sobre seus métodos parentais tradicionais, sendo mal interpretados por uma sociedade permissiva moderna. Durante semanas, vivi em um limbo ansioso. Ainda estava na mesma casa, mas agora com visitas regulares de assistentes sociais. Meus pais performavam ser pais amorosos quando havia observadores, o que de alguma forma era pior do que seu comportamento habitual. A falsidade me enjoava. Então veio o dia da audiência no Tribunal de Família. Eu tinha acabado de completar 12 anos, uma idade terrível para entender completamente o que estava acontecendo, mas velha o suficiente para sentir o peso de cada decisão. O juiz era uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e óculos pendurados em uma corrente. Ela revisou todos os relatórios cuidadosamente antes de se dirigir diretamente a mim. Amanda, você entende por que está aqui hoje? Sim, senhora, respondi baixinho. E você se sente segura em sua casa atual? A pergunta pairou no ar. Meus pais me observavam intensamente da mesa deles. Caroline olhava para as mãos dela. Toda a minha vida dependia da minha próxima resposta. Não, sussurrei. E então mais forte, não me sinto segura. O juiz acenou com a cabeça lentamente. Depois de mais deliberação e testemunhos de Lisa Hartley, da senhora Shen e até mesmo da minha professora que havia notado mudanças no meu comportamento, o juiz tomou sua decisão. Está determinado que Amanda Peterson seja colocada em custódia temporária do Estado enquanto avaliações adicionais são conduzidas. Visitas supervisionadas com os pais serão permitidas, mas a residência permanece incerta até nova ordem do tribunal. Minha mãe soltou um pequeno grito. Meu pai ficou rigidamente imóvel, sua mandíbula apertada. Caroline começou a chorar silenciosamente. E eu senti uma mistura estonteante de alívio, culpa, terror e algo que poderia ter sido esperança. Naquela tarde, saí do tribunal com Lisa Hartley em direção a um futuro completamente desconhecido. Não voltei para a casa vitoriana na Elm Street para pegar minhas coisas, tudo seria coletado mais tarde. Em vez disso, fui diretamente para meu primeiro lar temporário. Os Hendersons eram um casal mais velho que recebia crianças em transição. Sua casa era modesta mas aconchegante, cheia de móveis desgastados e fotos emolduradas de inúmeras crianças que haviam passado por suas portas. Eles me mostraram um pequeno quarto que seria meu, simples, limpo, com uma janela que dava para um quintal com uma velha casa na árvore. As regras aqui são simples, a senhora Henderson explicou gentilmente. Seja respeitosa, seja honesta, e saiba que você está segura. Nenhum castigo físico, nenhum isolamento. Se você quebrar uma regra, conversamos sobre isso. Entendido? Assenti mal acreditando que pudesse ser tão simples. Aquela primeira noite no lar dos Henderson, deitada em uma cama estranha em uma casa desconhecida, chorei pela primeira vez em anos. Não de medo ou dor, mas de puro esgotamento emocional. Todo o trauma, toda a tensão que eu havia segurado tão firmemente, finalmente tinha permissão para escapar. E enquanto chorava no travesseiro estranho, ouvi uma batida suave na porta. A senhora Henderson entrou silenciosamente e sentou-se na beirada da cama. É ok chorar, ela disse suavemente, não me tocando, mas deixando sua presença conhecida. Você passou por algo terrivelmente difícil. Mas quero que saiba uma coisa, Amanda. O que aconteceu não define quem você é ou quem você pode se tornar. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, comecei a acreditar que talvez, apenas talvez, existisse uma maneira de viver sem medo constante. Que talvez nem todos os adultos fossem perigosos. Que talvez minha vida pudesse ser diferente. Eu não sabia então quantos desafios ainda estavam por vir, os anos de terapia, as lutas contínuas com trauma, as decisões impossíveis sobre minha família biológica. Mas naquele momento, na escuridão daquele quarto desconhecido mas seguro, senti a primeira fagulha de algo que não sentia há anos.
Esperança. Os primeiros meses no lar dos Henderson foram uma montanha-russa emocional. Eu acordava todas as manhãs esperando algum castigo por uma transgressão que não havia cometido, ou pior, que nem sabia que havia cometido. O simples ato de descer para o café da manhã era carregado de ansiedade. Bom dia, Amanda, o Sr. Henderson dizia alegremente, virando panquecas no fogão. Dormiu bem? Eu murmurava uma resposta, observando cuidadosamente seus movimentos, procurando sinais de irritação ou impaciência. Mas eles nunca vinham. Os Henderson eram consistentemente gentis, previsivelmente calmos. E essa previsibilidade, ironicamente, me deixava completamente desconcertada. Lisa Hartley me visitava semanalmente para verificar como eu estava me adaptando. Durante uma dessas visitas, cerca de 3 semanas após minha colocação, ela trouxe notícias sobre minha família. Seus pais estão solicitando visitas supervisionadas, ela me informou, observando minha reação cuidadosamente. Você não é obrigada a aceitar, mas o tribunal acredita que pode ser benéfico manter algum contato enquanto trabalhamos na situação. Meu estômago se revirou. A ideia de ver meus pais novamente me encheu de pavor, mas também de uma esperança desesperada e patética. Talvez eles tivessem mudado. Talvez agora entendessem. Talvez finalmente me amassem da forma que eu sempre havia desejado. Tudo bem, concordei, minha voz mais fraca do que pretendia. A primeira visita foi agendada para um sábado no escritório dos serviços à criança, em uma sala neutra com móveis desgastados e brinquedos infantis que eram jovens demais para mim. Lisa estaria presente o tempo todo, sentada discretamente em um canto com um bloco de anotações. Quando meus pais entraram, fiquei chocada com a mudança neles. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Seu cabelo precisava de retoque, sua maquiagem estava imperfeita. Meu pai estava em trajes casuais, algo que raramente o via usar, e havia uma rigidez em seus movimentos que falava de desconforto profundo. Amanda, minha mãe disse, sua voz quebrando. Ela se moveu como se fosse me abraçar, mas Lisa gentilmente a lembrou das regras. Nenhum contato físico até que eu me sentisse confortável. Sentamos em cadeiras dispostas em um triângulo desconfortável. O silêncio se estendia entre nós como um abismo. Como você está? Meu pai finalmente perguntou, sua voz formal, como se estivesse entrevistando um cliente. Estou bem, respondi automaticamente. Os Henderson estão tratando você bem? Minha mãe perguntou, e eu pude detectar um toque de amargura em sua voz ao mencionar o nome deles. Sim. Mais silêncio. O relógio na parede marcava cada segundo desconfortável. Amanda, meu pai começou, limpando a garganta, sua mãe e eu. Estivemos pensando muito sobre o que aconteceu. Sobre como criamos você. Meu coração acelerou. Seria este o momento? O pedido de desculpas que eu tanto ansiava? Percebemos, ele continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente, que nossos métodos podem ter sido mal interpretados. Que talvez fossemos rígidos demais em nossas expectativas. Mal interpretados? Repeti incrédula. Você me trancou no porão por dias. Vocês me privaram de comida. Vocês me fizeram sentir que eu nunca era boa o suficiente, não importava o quanto eu tentasse. Minha mãe recuou como se tivesse sido esbofeteada. Nós estávamos tentando te ensinar disciplina, responsabilidade. Vocês estavam me machucando, interrompi, surpresa com minha própria coragem. Vocês me aterrorizavam. Eu tinha pesadelos todas as noites. Nós nunca tivemos a intenção de te machucar, meu pai disse, mas suas palavras soavam vazias, ensaiadas. Fomos criados com disciplina rígida e acabamos repetindo esses padrões. Mas estamos dispostos a fazer terapia familiar, a trabalhar nisso. Para que você possa voltar para casa, minha mãe completou, seus olhos brilhando com algo que poderia ter sido esperança ou desespero. Onde você pertence? Olhei para eles, esses dois estranhos que me trouxeram ao mundo mas nunca aprenderam a me amar. E senti algo dentro de mim se solidificar. Uma clareza que não havia sentido antes. Eu não quero voltar para casa, disse calmamente. Aquela casa nunca foi um lar para mim. Era uma prisão. Minha mãe começou a chorar, não silenciosamente como Caroline, mas com grandes soluços dramáticos. Meu pai ficou rígido, seu rosto uma máscara de controle forçado. Você não pode estar falando sério, ele disse. Nós somos sua família. Nós te amamos. Amor não é isso, respondi pensando nos Henderson, em como o Sr. Henderson ria quando eu acidentalmente quebrei um prato, dizendo que era apenas porcelana e que eu valia mais do que 1000 pratos. Pensando em como a Sra. Henderson sentava comigo quando eu tinha pesadelos, nunca me apressando, apenas permanecendo presente. Amor não dói dessa forma. A visita terminou pouco depois, com minha mãe ainda chorando e meu pai mantendo aquele silêncio gélido que eu conhecia tão bem. Lisa me acompanhou de volta ao carro, sua mão gentil no meu ombro. Você foi muito corajosa ali dentro, ela disse. E muito honesta. Isso é importante. Eles não mudaram, mudaram? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Mudança real leva tempo e trabalho profundo, Lisa respondeu cuidadosamente.
e requer reconhecer verdadeiramente o que foi feito de errado. Seus pais ainda não chegaram lá. Houve mais 3 visitas supervisionadas ao longo dos próximos meses, cada uma seguindo um padrão similar. Meus pais alternavam entre implorar meu retorno, minimizar o abuso e ocasionalmente mostrar lampejos de raiva frustrada de que eu não estava cooperando. Depois de cada visita, eu voltava exausta emocionalmente, precisando de dias para me recuperar. Enquanto isso, a vida com os Henderson começou a assumir uma rotina reconfortante. Comecei a nova escola, uma escola intermediária do outro lado da cidade onde ninguém conhecia minha história. Essa limpeza de identidade foi simultaneamente libertadora e solitária. Eu era apenas Amanda, a menina nova e quieta, não Amanda Peterson, a menina que foi tirada de casa. Fiz uma amiga, Jasmine, que sentava ao meu lado nas aulas de inglês. Ela era engraçada, desinibida, com cabelos em tranças coloridas e um riso contagiante. Diferentemente de Sophie, que conhecia minha história, Jasmine só me conhecia como eu era agora, reservada, cuidadosa. Mas tentando. Você é estranha, sabia? Ela me disse um dia durante o almoço, mas estava sorrindo. Do jeito bom. Como se você estivesse observando tudo, tentando descobrir algo. Estou tentando descobrir como ser normal, admiti antes de poder me censurar. Normal é chato, Jasmine declarou. Seja você mesma. Isso é muito mais interessante. Mas quem era eu? Essa pergunta me assombrava. Eu havia passado tanto tempo sendo a filha defeituosa, a decepção, a que nunca era boa o suficiente. Quem era Amanda quando não estava definida por suas falhas? A terapia me ajudou a começar a responder essa pergunta. A doutora Patrícia Moss era uma psicóloga infantil especializada em trauma. Seu consultório era acolhedor, cheio de almofadas macias e arte nas paredes. Ela tinha cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos em um coque frouxo e óculos sempre pendurados em uma corrente ao redor do pescoço. Conte-me sobre uma coisa que você gosta de fazer, ela pediu na nossa primeira sessão. A pergunta me pegou desprevenida. Eu esperava perguntas sobre meus pais, sobre o porão, sobre trauma. Não sobre o que eu gostava. Eu não sei, admiti. Nada? Nenhum hobby, nenhum interesse? Pensei muito. Eu costumava gostar de desenhar, disse finalmente. Mas parei há alguns anos. Por quê? Minha mãe disse que era uma perda de tempo, que eu deveria focar mais nos estudos. A doutora Moss pegou uma prancheta e alguns lápis de cor, empurrando-os em minha direção. Desenhe algo para mim agora. Qualquer coisa. Hesitei, então peguei um lápis. Minhas mãos lembravam o que fazer mesmo que minha mente tivesse esquecido. Desenhei uma casa, não a casa vitoriana na Elm Street, mas uma casa diferente. Menor, mais aconchegante, com janelas iluminadas e fumaça saindo da chaminé. Uma casa que parecia com um lar. Bonito, a doutora Moss disse quando terminei. É aqui que você quer estar? É onde eu quero pertencer, corrigi. Nossas sessões continuaram semanalmente, descascando camadas de trauma como uma cebola. Falamos sobre o porão, sobre o medo constante, sobre como eu havia internalizado a crença de que era fundamentalmente defeituosa. A doutora Moss me ensinou termos como gaslighting, abuso emocional e TEPT complexo. Colocar nomes nas minhas experiências de alguma forma as tornava mais gerenciáveis, menos como falhas pessoais e mais como coisas que me aconteceram. O que seus pais fizeram não foi culpa sua, ela repetia frequentemente. Crianças não causam o abuso. Adultos escolhem abusar. Intelectualmente comecei a entender isso. Emocionalmente levaria anos para realmente acreditar. 6 meses após minha colocação com os Henderson, houve uma audiência de revisão no tribunal. O objetivo era determinar se a reunificação familiar era possível ou se um plano permanente diferente seria necessário. Meus pais compareceram com seus advogados, armados com certificados de conclusão de aulas de parentalidade e cartas de terapeutas que eu suspeitava serem mais performáticas que genuínas. Eles argumentaram que haviam feito o trabalho, mudado suas formas, e estavam prontos para me receber de volta. Lisa Hartley apresentou um relato diferente, anotações de visitas supervisionadas onde meus pais continuamente minimizavam suas ações. Meus próprios relatos de ansiedade após cada visita, e a recomendação da doutora Moss de que o retorno ao lar neste momento seria prejudicial ao meu bem-estar psicológico. O juiz ouviu ambos os lados, então se virou para mim. Amanda, você tem 12 anos agora, quase 13. Você é velha o suficiente para ter uma voz nestas decisões. O que você quer? Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Meus pais me encaravam com uma mistura de esperança e algo mais escuro, uma ameaça velada do que poderia acontecer se eu dissesse a coisa errada. Mas eu não era mais aquela menina aterrorizada no porão. Não completamente, pelo menos. Eu não quero voltar, disse claramente. Eu sei que vocês dizem que mudaram, mas nas visitas, nada parece diferente. Vocês ainda não entendem realmente o que fizeram de errado. E eu não posso viver com esse medo novamente. Minha mãe soltou um som estrangulado. Meu pai fechou os olhos brevemente, sua mandíbula apertando.
O juiz deliberou por vários dias antes de proferir a decisão. A reunificação familiar não seria buscada neste momento. Eu permaneceria sob custódia do Estado, com os Henderson como meus pais de acolhimento, com possibilidade de visitas contínuas se eu escolhesse. Meus pais tinham uma escolha: continuar com terapia intensiva e potencialmente trabalhar em direção à reunificação no futuro, ou renunciar aos direitos parentais para permitir que eu fosse adotada por uma família permanente. Eles escolheram uma terceira opção que não havia sido oferecida. Simplesmente desistiram. Não legalmente, eles mantiveram seus direitos parentais, mas emocionalmente e praticamente. As visitas pararam. As ligações cessaram. Era como se, tendo falhado em me recuperar, eles decidiram que eu simplesmente não existia mais. Como está Caroline? Perguntei a Lisa durante uma visita, meses depois que o contato com meus pais havia secado. Lisa hesitou. Sua irmã está. Ela está navegando uma situação difícil. Ela tem 17 anos agora, quase uma adulta. Ela escolheu permanecer com seus pais. Ela me odeia? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Não sei o que ela sente, Lisa disse honestamente. Mas sei que famílias como a sua frequentemente criam dinâmicas onde uma criança é bode expiatório enquanto outra é protegida. Sua irmã pode não ter experimentado o que você experimentou. Ou ela simplesmente aprendeu a sobreviver sendo perfeita, pensei. Sendo tudo o que eu nunca poderia ser. A vida continuou. Completei 13 anos, depois 14. Os Henderson nunca falaram em adoção, mas eles tornaram claro que eu era mais do que apenas uma colocação temporária. Nossa casa é sua casa pelo tempo que precisar, a senhora Henderson me disse. Não há cronômetro em nosso cuidado. O ensino médio trouxe novos desafios. A adolescência é brutal em circunstâncias normais. Adicione trauma complexo, ansiedade social e o estigma de ser criança de acolhimento, e torna-se duplamente difícil. Mas eu tinha Jasmine, que permaneceu minha amiga leal, nunca pressionando por detalhes sobre meu passado, mas sempre presente quando eu precisava de alguém. Também tinha arte. A doutora Moss havia acendido algo em mim quando me deu aqueles lápis de cor, e eu comecei a desenhar obsessivamente. Cadernos de rascunho se enchiam com desenhos, paisagens, retratos, designs abstratos que expressavam emoções que eu não tinha palavras para descrever. O professor de arte na minha escola, Sr. Michaels, notou meu trabalho e me encorajou a me inscrever em programas avançados. Você tem real talento, Amanda, ele disse, folheando meu portfólio. Já pensou em seguir isso profissionalmente? A ideia de ter um futuro, de ter uma carreira, de ser algo além de menina traumatizada, era intoxicante e aterrorizante. Não sei se sou boa o suficiente a admitir. Você é, ele disse firmemente. E mais importante, é evidente que precisa criar. Isso sai de você. Não ignore isso. No meu segundo ano do ensino médio, algo mudou. Caroline me contatou. Foi através do Facebook. Ela me encontrou sob meu nome verdadeiro, enviou uma solicitação de amizade acompanhada de uma mensagem simples. Podemos conversar? Olhei fixamente para a mensagem por dias antes de responder. Parte de mim queria deletá-la. Cortar aquele último fio conectando-me à minha antiga vida. Mas outra parte, uma parte mais jovem e ferida, ainda ansiava por conexão com a irmã que eu uma vez havia admirado. Ok, escrevi finalmente. Combinamos de nos encontrar em um café público, terreno neutro. Lisa sabia sobre o encontro e ofereceu ir comigo, mas recusei. Isso era algo que eu precisava fazer sozinha. Caroline tinha 20 anos agora, na faculdade, mas ainda vivendo em casa. Quando a vi esperando em uma mesa do canto, fiquei impressionada com o quanto ela mudará. A filha perfeita e polida tinha dado lugar a alguém que parecia cansada, desgastada. Seus cabelos estavam em um rabo de cavalo desleixado, sua roupa era casual até o ponto de desleixo, e havia sombras sob seus olhos. Amanda, ela disse quando me aproximei, levantando-se desajeitadamente. Você cresceu. Acontece, respondi, mantendo meu tom neutro. Sentamos, pedimos cafés, dans, Amos ao redor de amenidades por vários minutos desconfortáveis antes que Caroline finalmente cortasse a tensão. Eu devia ter te protegido, ela soltou. Quando você era pequena, quando eles faziam aquelas coisas. Eu devia ter dito algo, feito algo. Em vez disso, fiquei quieta e me senti grata por não ser eu. A admissão me chocou com sua honestidade. Por que você está me dizendo isso agora? Porque comecei terapia, ela disse. Minha própria terapeuta. E percebi. Deus, Amanda, toda a nossa infância foi tão bagunçada. Eu apenas nunca quis ver porque era mais fácil ser a boa do que confrontar a realidade. Eles machucaram você também? Perguntei, suavizando ligeiramente. Não da forma que machucaram você, ela admitiu. Mas de outras formas. As expectativas impossíveis, a pressão constante, o amor condicional.
Tudo era transacional, amor por desempenho. E eu comprei isso completamente e me tornei exatamente o que eles queriam. E agora? Ela gesticulou vagamente para si mesma, não sei quem sou quando não estou performando. Conversamos por horas. Caroline me contou sobre como nossos pais lidaram com minha ausência, negação completa de que houvesse algo errado, contando à família estendida e amigos que eu havia me tornado rebelde e escolhido sair. Como eles nunca mencionavam meu nome em casa, como meu quarto foi convertido em um escritório dentro de meses. É como se você nunca tivesse existido, Caroline disse com tristeza. E quando tentei trazer você à tona, perguntar se poderíamos tentar consertar as coisas, eles se recusaram a discutir. Mamãe apenas disse que você havia feito sua escolha. Eu tinha 12 anos, respondi, velha raiva surgindo. Que escolha eu tinha? Eu sei. Acredite, eu sei agora. Caroline olhou para suas mãos. Eu sinto muito, Amanda. Por tudo. Por não ser a irmã que você precisava. O pedido de desculpas não apagou os anos de dor, mas significou algo. Era um reconhecimento que meus pais nunca haviam dado. O que você vai fazer? Perguntei finalmente. Você ainda mora com eles. Estou trabalhando nisso, ela disse. Economizando dinheiro procurando apartamentos. É assustador, sabia? Deixá-los. Mesmo sabendo que é o que preciso fazer. Sim, concordei suavemente. Eu sei. Caroline e eu não nos tornamos próximas instantaneamente, mas começamos a reconstruir algo, não a relação de irmãs que poderíamos ter tido, mas uma conexão baseada em experiências compartilhadas e honestidade mútua. Ela se mudou 6 meses depois, alugando um apartamento minúsculo com uma colega de quarto. Meus pais aparentemente a cortaram financeiramente, mas ela conseguiu se manter com empregos de meio período e empréstimos estudantis. É mais difícil do que eu pensei que seria, ela me disse em uma de nossas reuniões de café agora regulares. Mas pela primeira vez, sinto que posso respirar. Eu entendia completamente. Meu último ano do ensino médio se aproximava, trazendo decisões sobre faculdade e futuro. Os Henderson me encorajaram a sonhar grande, oferecendo ajuda com inscrições e financiamento. O Sr. Michaels me empurrou para me candidatar a escolas de arte, insistindo que meu portfólio era forte o suficiente. Você já pensou na escola do Instituto de Arte de Chicago? Ele sugeriu. É uma das melhores escolas de arte do país. Chicago. A cidade me chamava por razões que eu não entendia completamente. Talvez porque era longe o suficiente de Millbrook para se sentir como um novo começo, mas perto o suficiente para permanecer conectada aos Henderson e até mesmo a Caroline. Candidatei-me junto com várias outras escolas. O processo foi estressante, ensaios perguntando sobre meu background, obstáculos superados porque escolhi arte. Como eu poderia condensar minha história em 500 palavras? Como eu poderia explicar que arte se tornou minha linguagem quando palavras falhavam, minha terapia quando sessões formais não eram suficientes? Minha prova de que eu era mais do que o que havia sido feito comigo? Finalmente escrevi sobre transformação. Sobre como arte me permitia pegar experiências feias e criar algo belo com elas. Como cada pincelada era um ato de recuperar minha narrativa dos que tentaram defini-la para mim. As cartas de aceitação começaram a chegar na primavera. Quando o envelope grosso da escola do Instituto de Arte de Chicago chegou, fiquei olhando para ele por 1 hora inteira antes de abri-lo. Você não vai saber a menos que olhe, a senhora Henderson disse gentilmente, sentando-se ao meu lado na mesa da cozinha. Abri com mãos trêmulas. Li as primeiras linhas, congratulações. Admitida. Bolsa de estudos. Eu entrei, sussurrei. Depois mais alto, eu entrei. A senhora Henderson me abraçou apertado enquanto eu chorava, lágrimas de alegria desta vez, não de dor. O senhor Henderson apareceu, confusão transformando-se em alegria quando sua esposa lhe contou a notícia. Nós estamos tão orgulhosos de você, ele disse, sua voz grossa com emoção. Você merece isso, Amanda. Cada pedaço disso. Naquela noite, olhei para a carta de aceitação em meu quarto, mal acreditando que era real. Eu, Amanda Peterson, a garota que não era boa o suficiente, a garota trancada no porão, a garota retirada de casa. Eu estava indo para uma das melhores escolas de arte do país. Peguei meu telefone e liguei para a doutora Moss. Eu quero que saiba, disse quando ela atendeu, eu entrei. Na escola de arte. Com bolsa de estudos. Amanda, isso é maravilhoso. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas não estou surpresa. Você trabalhou incrivelmente duro para chegar aqui. Não teria conseguido sem você, disse honestamente. Sem você me ajudando a entender que eu não era o problema. Você fez o trabalho, ela me corrigiu gentilmente. Eu apenas forneci ferramentas. Você escolheu usá-las. Depois de desligar, sentei-me com meu caderno de rascunhos e comecei a desenhar. Não uma casa desta vez, mas uma pessoa. Uma garota que parecia um pouco comigo, mais velha, mais forte, caminhando em direção a algo brilhante no horizonte. Ela estava deixando sombras para trás, mas não fugindo delas. Apenas se movendo em direção à luz.
A formatura do ensino médio chegou com uma mistura de excitação e melancolia. Enquanto meus colegas tiravam fotos com famílias orgulhosas, eu me encontrava em uma situação complicada. Os Henderson estariam lá, é claro. Eles haviam se tornado minha verdadeira família. Caroline também prometeu comparecer, mas havia uma ausência gritante que, apesar de tudo, ainda doía. Meus pais não veriam, nem haviam sido convidados. Você está bem? Jasmine perguntou enquanto ajustávamos nossos cabelos e becas no vestiário antes da cerimônia. Ela conhecia pedaços da minha história agora, não tudo, mas o suficiente. Estou, respondi, e surpreendentemente era verdade. Estou mais do que bem. A cerimônia foi linda. Quando meu nome foi chamado, Amanda Peterson, caminhei pelo palco com a cabeça erguida. Os Henderson aplaudiram alto, e pude ouvir o grito característico de Jasmine acima de todos os outros. Peguei meu diploma, aquele pedaço de papel que representava tanto mais do que apenas conclusão escolar, e sorri. Eu havia sobrevivido. Mais do que isso, eu havia prosperado. No estacionamento depois, Caroline me encontrou. Ela havia se vestido bem para a ocasião, seu cabelo arrumado, usando um vestido que eu não a tinha visto usar antes. Parabéns, graduada, ela disse, me entregando um buquê de flores amarelas. Você foi incrível lá em cima. Obrigada por vir, disse sinceramente. Ela hesitou então, eles sabem, sabe? Sobre a formatura. Eu mencionei sem pensar quando falei com a mamãe semana passada. Meu estômago se apertou. E papai disse que era bom que ela estivesse fazendo algo com sua vida. Mamãe não disse nada. Caroline pareceu triste. Desculpe, eu não deveria ter contado. Não disse, respirando fundo. Está tudo bem. Na verdade, isso me mostra que fiz a escolha certa. Pessoas que realmente se importam aparecem. Elas simplesmente não se importam. Não da forma que importa. Os Henderson se juntaram a nós e tiramos fotos, uma família escolhida, imperfeita mas real. Mais tarde, fomos jantar em um restaurante italiano, onde todos fingiram não notar quando eu fiquei emocional ao receber um presente dos Henderson. Uma caixa de suprimentos de arte profissionais para levar comigo para Chicago. Para sua próxima aventura, disse a senhora Henderson, seus olhos úmidos. Sempre soubemos que você estava destinada a grandes coisas. O verão antes da faculdade passou em um borrão de preparativos. Eu arranjei um emprego de meio período em uma galeria de arte local, ganhando experiência e economizando dinheiro. Jasmine e eu passávamos nossos dias de folga juntas, sabendo que nossos caminhos logo divergiriam. Ela iria para a Universidade Estadual para estudar jornalismo. Você vai me esquecer quando estiver cercada por todos aqueles artistas sofisticados de Chicago, ela brincou um dia enquanto tomávamos sorvete no parque. Impossível, prometi. Você é presa a mim agora. Para sempre. Que Deus me ajude, ela riu, mas apertou minha mão. Em meados de agosto, Caroline me ajudou a fazer as malas. Ela havia se oferecido para dirigir comigo até Chicago junto com os Henderson, querendo ver onde eu estaria morando. Olhe para você, ela disse, dobrando camisas em minha mala. Saindo para o mundo. Independente. Assustada até a morte, admiti. Isso também. Ela parou, segurando uma de minhas camisetas. Amanda, posso te perguntar algo? Claro. Você me perdoa? Por não ter te defendido quando deveria? Por ter sido uma covarde? Olhei para minha irmã. Esta mulher que estava tentando tão arduamente se consertar, quebrar ciclos, ser melhor. Ela não havia me protegido quando eu era criança, mas estava me mostrando agora em sua própria jornada de cura, que era possível sair. Eu estou trabalhando nisso, disse honestamente. Perdão não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Mas te quero na minha vida, Caroline. Se você quer estar nela. Eu quero, ela disse rapidamente. Muito. Então é suficiente por agora. O dia de me mudar chegou com o céu nublado ameaçando chuva. Os Henderson alugaram uma van para acomodar todas as minhas coisas, que honestamente não eram muitas. 4 anos de vida com eles cabiam em talvez uma dúzia de caixas. Mas cada item era meu, escolhido, valorizado. A viagem até Chicago levou cerca de 4 horas. Passei a maior parte do tempo olhando pela janela, observando o raio dar lugar a Indiana e depois Illinois. Cada milha me levando mais longe de Millbrook e mais perto de seja lá o que me esperava. Meu dormitório ficava em um prédio velho mas charmoso perto do campus. Minha colega de quarto, segundo meu pacote de informações, se chamava Zoe Shen, estudante de 2º ano de fotografia. Quando chegamos e começamos a descarregar, uma garota asiático-americana com cabelo roxo apareceu na porta. Você deve ser Amanda, ela disse alegremente. Sou Zoe. Bem-vinda ao nosso humilde covil de criatividade. O quarto era pequeno, 2 camas, 2 escrivaninhas, um armário compartilhado, mas tinha uma grande janela com vista para a rua movimentada abaixo. O lado de Zoe já estava decorado com fotos em preto e branco que ela havia tirado, cordas de luzes, e plantas em praticamente todas as superfícies disponíveis. Espero que goste de verde, ela disse, notando meu olhar. Tenho um pequeno problema com plantas, mas posso parar se te incomodar. Não, eu amo, disse, surpreendentemente sincera.
Torna o lugar vivo. Os Henderson e Caroline me ajudaram a arrumar, um processo que levou algumas horas. A senhora Henderson continuava reorganizando minhas coisas, apenas para ter certeza de que está tudo perfeito, enquanto o senhor Henderson conversava facilmente com Zoe sobre fotografia. Caroline silenciosamente pendurou algumas de minhas próprias obras de arte nas paredes acima da minha cama. Quando finalmente chegou a hora deles irem, as despedidas foram mais difíceis do que eu esperava. Me ligue sempre que quiser, disse a senhora Henderson, me abraçando apertado. Para qualquer coisa, mesmo que seja só para dizer oi. Nós estamos muito orgulhosos de você, acrescentou o senhor Henderson, sua voz rouca. Lembre-se disso, ok? Sempre orgulhosos. Caroline foi a última. Não seja estranha, ela disse, tentando leveza, mas seus olhos estavam vermelhos. Me visite, ou eu venho te ver. Não vamos nos perder de novo. Nunca prometi. Observei a van partir pela janela, uma parte de mim querendo gritar para voltarem, para me levarem de volta ao seguro e familiar. Mas uma parte maior sabia que isso era exatamente onde eu precisava estar. Então disse Zoe atrás de mim, primeira noite em Chicago. Quer explorar? Conheço um lugar incrível de pizza a poucas quadras daqui. Meu convite. Virei-me para ela, esta estranha que seria minha colega de quarto, potencialmente minha amiga, parte da minha nova vida. Pizza parece perfeita. As primeiras semanas de faculdade foram intensas. As aulas eram desafiadoras de formas que eu não esperava, não apenas tecnicamente, mas conceitualmente. Professores pressionavam para que pensássemos profundamente sobre nosso trabalho. O que você está tentando dizer? Por quê? Para quem? Qual é seu ponto de vista único? Eu não tinha certeza de ter um ponto de vista único. Eu ainda estava descobrindo quem era sem trauma definindo-me. Uma professora em particular, a professora Rivera, parecia ver através de todas as minhas defesas cuidadosamente construídas. Ela ensinava design conceitual, e suas críticas eram legendariamente duras. Este trabalho é tecnicamente proficiente, ela disse sobre uma de minhas primeiras tarefas, um pôster que eu havia passado horas aperfeiçoando. Mas não tem alma. É seguro, bonito, mas vazio. O que você está com medo de mostrar? A pergunta me atingiu como um tapa físico. Tudo, eu queria gritar, tenho medo de mostrar tudo. Mas em vez disso murmurei, não tenho certeza do que você quer dizer. Sim, você tem, ela replicou, não cruelmente, mas firmemente. Você está se escondendo atrás de perfeição técnica. Para de se esconder, mostre-me algo real. Aquela noite sentei-me à minha mesa no dormitório, encarando uma tela em branco. Zoe estava fora em um clube de fotografia, então eu estava sozinha com meus pensamentos e a tarefa impossível da professora Rivera. Mostre algo real. Comecei a desenhar sem pensar demais. Minhas mãos se moviam quase independentemente, guiadas por algo além de pensamento consciente. Quando finalmente recuei horas depois, olhei para o que havia criado. Era uma série de autorretratos. Mas não autorretratos literais, eram metafóricos, emocionais. Uma menina dentro de uma gaiola feita de palavras. Não é boa o suficiente, decepção defeituosa. Outra imagem mostrava a mesma menina saindo pela porta aberta, as palavras caindo como folhas mortas atrás dela. Uma terceira mostrava-a de pé na luz solar, suas sombras ainda visíveis mas não mais definindo-a. Eram cruas, feias em lugares, sem o polimento perfeito que eu normalmente lutava para alcançar. Eram honestas. Eram aterrorizantes para compartilhar. Mas quando os trouxe para a aula na semana seguinte, a professora Rivera estudou-os por um longo tempo antes de falar. Agora, ela disse finalmente, agora você está criando. Isto tem voz. Tem verdade. Mais disto, Amanda. Sempre mais disto. O trabalho abriu algo em mim. Comecei a criar arte que explorava trauma, cura, identidade e sobrevivência. Não era sempre confortável. Alguns dias era doloroso externalizar experiências que eu havia trabalhado tão duro para processar em terapia. Mas também era catártico. Minhas aulas de terapia continuaram em Chicago com uma nova terapeuta, doutora Keiko Tanaka, que se especializava em trabalhar com jovens adultos processando trauma infantil. Nosso trabalho juntas aprofundou à medida que eu navegava não apenas meu passado, mas meu presente, formar relações de confiança, estabelecer limites saudáveis, aprender a reconhecer padrões de pensamento distorcidos que o abuso havia incorporado. Você está fazendo um trabalho importante em sua arte, a doutora Tanaka observou durante uma sessão, usando criatividade para processar experiências. Isso é incrivelmente saudável. Às vezes parece autoindulgente admitir, como se eu estivesse apenas revivendo coisas que deveriam estar superadas. Processar não é reviver, ela me corrigiu. É integrar. Você está pegando experiências que aconteceram com você e transformando-as em algo que você criou. Isso é poder, Amanda. Não fraqueza. Socialmente, a faculdade era mais desafiadora. Zoe se tornou uma boa amiga rapidamente. Ela era fácil de estar perto, respeitava meus limites sem fazer um grande alarde sobre eles. E compartilhava minha apreciação por conversas profundas tarde da noite sobre arte, vida e significado.
mas outras conexões eram mais difíceis. Namoro, em particular, parecia um campo minado. Eu havia tido um namorado breve no último ano do ensino médio, mas era superficial, seguro. Na faculdade, as apostas pareciam mais altas de alguma forma. Você tem que conhecer meu amigo Marcos, Zoe insistiu um dia. Ele é um estudante de design gráfico, super talentoso, e acho que vocês se dariam bem. Não estou procurando namorar, disse automaticamente. Quem disse algo sobre namorar? Estou falando sobre fazer amigos. Embora, ela acrescentou com um sorriso malicioso, ele seja bem bonito. Marcos Shen, sem relação com Zoe, mas também de herança chinesa, era de fato atraente. Alto, óculos com um sorriso fácil e um interesse genuíno em ouvir as pessoas. Nós nos conhecemos em um evento de portfólio de alunos, onde ambos tínhamos trabalho exposto. Seu trabalho é intenso, ele disse, estudando minha série sobre trauma e cura. De um jeito bom. Faz você sentir algo. Obrigada, disse, desconfortável com o elogio. O seu também é ótimo. Começamos a passar tempo juntos casualmente, estudando na biblioteca, pegando café entre aulas, assistindo apresentações de trabalho um do outro. Marcos era fácil de estar perto, paciente com minhas esquisitices, nunca pressionando quando eu recuava. Você é difícil de ler às vezes, ele me disse uma noite enquanto caminhávamos de volta ao meu dormitório depois de um evento no campus. Como se parte de você estivesse sempre segurando. Desculpe, disse automaticamente. Não estou reclamando, ele esclareceu. Apenas observando. Todo mundo tem camadas. Algumas pessoas apenas têm mais do que outras. Tenho. Coisas no meu passado ofereci, tentando alguma honestidade. Coisas que fazem confiança ser difícil. Não precisa me contar, Marcos disse. A menos que queira. Mas só para você saber, não vou a lugar nenhum. Não tenho pressa. Sua paciência era desconcertante. Eu estava acostumada com amor condicional, afeto que precisava ser conquistado e que poderia ser retirado a qualquer momento. O interesse constante e não exigente de Marcos em me conhecer era simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Levou meses antes de contarmos oficialmente. Antes que eu permitisse aquele rótulo, aquele nível de vulnerabilidade. Mas quando finalmente o fiz, Marcos me surpreendeu não ficando assustado ou sobrecarregado quando compartilhei versões editadas da minha história. Obrigado por confiar em mim com isso, ele disse simplesmente. E só para que saiba, nada do que você me contou muda como me sinto sobre você. Só faz você mais incrível que sobreviveu e prosperou apesar de tudo isso. As palavras eram bonitas, mas eu não as acreditava completamente. Parte de mim ainda esperava que ele visse minhas falhas, minhas inadequações, todos os lugares onde eu havia sido quebrada e decidisse que não valia a pena. Ele nunca fez. Meu primeiro ano de faculdade terminou com notas excelentes e um senso crescente de que eu havia encontrado meu lugar. Passei o verão em Chicago, fazendo um estágio em uma pequena agência de design que se especializava em branding para organizações sem fins lucrativos. O trabalho era desafiador mas gratificante, conectando meus talentos artísticos com causas que me importavam. Os Henderson me visitaram 2 vezes naquele verão. Caroline veio com mais frequência, agora trabalhando em Chicago como assistente de contabilidade. Nós nos tornamos mais próximas lentamente, nossa relação menos definida por trauma compartilhado e mais por genuíno gostar uma da outra. Você parece feliz, ela observou durante um brunch um domingo. Como, genuinamente feliz. Estou chegando lá, concordei. E era verdade. A felicidade não era constante. Eu ainda tinha dias ruins, gatilhos, pesadelos ocasionais. Mas as coisas boas estavam começando a superar as ruins. Comecei meu 2º ano com confiança renovada. Meu trabalho estava amadurecendo. Meu relacionamento com Marcos estava se aprofundando. E eu estava até fazendo progressos em terapia sobre as peças mais difíceis do meu trauma. Então, no final de setembro, recebi uma ligação que abalou a frágil paz que eu havia construído. Era Lisa Hartley, minha antiga assistente social, quem eu não havia falado desde pouco antes de sair para a faculdade. Amanda, ela disse quando atendi, sua voz cautelosa de uma forma que imediatamente me colocou em alerta. Espero não estar te ligando em um momento ruim. Está tudo bem, menti, meu coração já acelerando. O que está acontecendo? Eu queria que você ouvisse de mim antes de ouvir de qualquer outra pessoa. Seus pais. Eles entraram em contato com nosso escritório perguntando sobre você. Sobre como entrar em contato. Minha visão estreitou. Por quê? Depois de todos esses anos, por que agora? Eles não especificaram exatamente, mas mencionaram que queriam fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Aparentemente seu pai teve alguns problemas de saúde recentemente. E eles acharam que eu me importaria. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Eu disse a eles que você é uma adulta agora e que qualquer contato teria que ser sua escolha, Lisa me assegurou. Eles não têm suas informações de contato e eu não vou dar. Mas achei que você deveria saber que estão procurando.
Depois que desligamos, sentei no meu dormitório vazio. Zoe estava em aula, tentando processar a informação. Depois de 6 anos de silêncio, meus pais queriam fazer as pazes. O que isso sequer significava? Minha primeira ligação foi para a doutora Tanaka, que concordou em me ver mais cedo naquela semana. A segunda foi para Caroline. Eles mencionaram algo para você? Perguntei quando ela atendeu. Sobre tentar te contatar? Não diretamente, mas o papai mencionou você pela primeira vez em anos no mês passado. Perguntou como você estava, se eu tinha falado com você. A voz de Caroline era cuidadosa. Ele teve um pequeno ataque cardíaco em julho. Nada muito sério, mas acho que o assustou. Então agora que está encarando a mortalidade, de repente quer uma absolvição? Provavelmente, Caroline admitiu. Desculpe, Amanda. Sei que não é justo. Passei a semana seguinte em uma espiral. Meu trabalho sofreu, meu relacionamento com Marcos ficou tenso, e eu mal conseguia comer ou dormir. A simples menção de meus pais tentando entrar em contato havia trazido de volta anos de trauma cuidadosamente processado. Você não lhes deve nada, a doutora Tanaka me lembrou durante nossa sessão de emergência. Não reconciliação, não perdão, nem mesmo uma conversa. Você fica a decidir completamente o que e se algo você quer com eles. Mas e se me arrepender? Se meu pai morrer e eu nunca tiver dito? O quê? Não sei nem o que eu precisaria dizer. Essa é a pergunta que você precisa responder, ela disse gentilmente. Não o que eles querem ou precisam, mas o que você precisa. O que traria paz para você? Pensei sobre isso por dias, pesando opções, considerando resultados. Finalmente cheguei a uma decisão. Eu escreveria uma carta, não como um convite à reconciliação, mas como um encerramento para mim mesma. Diria as coisas que nunca tive a chance de dizer. Como adulta, não como uma criança assustada. Levei semanas para escrever, rascunho após rascunho, cada um tentando equilibrar honestidade com autopreservação, raiva com uma espécie de paz dolorida que eu estava tentando alcançar. A versão final tinha 3 páginas. Detalhava o impacto de sua criação, reconhecia os anos de trabalho que havia feito para curar, e deixava claro que, embora eu tivesse construído uma vida boa, eles não faziam parte dela. Nem fariam. Eu não lhes perdoo, escrevi perto do final. E não preciso. Perdão não é algo que você tem direito. Mas estou fazendo as pazes com o que aconteceu de uma forma que funciona para mim. Espero que vocês encontrem paz também, mas não será comigo. Enviei a carta pelo correio para o endereço de Caroline, pedindo a ela para entregá-la. Não queria que eles tivessem meu endereço de correio. Você tem certeza? Caroline perguntou quando expliquei. Tenho certeza. 2 semanas depois, Caroline ligou. Eles receberam sua carta. A mamãe chorou. O papai, ele ficou calado por muito tempo, depois apenas disse que entendia. Eles responderam? Ainda não. Não tenho certeza se vão. Parte de mim esperava algo. Um pedido de desculpas real, um reconhecimento de responsabilidade, alguma indicação de que finalmente entendiam. Mas nada veio, e percebi com uma sensação surpreendente de libertação que não precisava que viesse. Eu havia dito minha verdade. Agora poderia seguir em frente. O resto do meu 2º ano passou em um borrão de crescimento e mudança. Meu trabalho tornou-se mais confiante, minha voz como artista mais clara. Marcos e eu ficamos sérios, conversas sobre futuros, sonhos, como poderíamos construir uma vida juntos após a formatura. Zoe se tornou uma amiga para a vida toda, o tipo de pessoa que conhecia meus segredos mais profundos e me amava através deles. E lentamente e dolorosamente comecei a acreditar que poderia ter coisas boas, que merecia coisas boas. Que o que havia acontecido comigo não definiria para sempre o que poderia me acontecer. No final do meu 2º ano, recebi uma notícia que mudaria tudo novamente, mas desta vez, de uma forma que nunca poderia ter previsto. A notícia chegou através de Caroline, durante uma de nossas ligações regulares de domingo. Amanda, ela começou, sua voz estranhamente vazia. Eu preciso te contar algo. Meu estômago se apertou. Havia algo na forma como ela disse que me fez saber que era sobre eles. O papai morreu na semana passada. Outro ataque cardíaco, este foi massivo. Ele foi rápido. Sentei-me na beira da minha cama, tentando processar o que sentia. E a verdade surpreendente era, quase nada. Não alívio, não tristeza profunda, apenas uma espécie de vazio distante. Ok, disse finalmente. Como você está? Honestamente, confusa. Ele ainda era meu pai, mesmo sendo. Quem ele era? Caroline hesitou. O funeral é na sexta-feira. Você não precisa vir. Não espero que venha. Mas achei que deveria saber. Depois que desligamos, sentei em silêncio por muito tempo. Marcos eventualmente me encontrou assim, olhando para a parede. Quer falar sobre isso? Ele perguntou gentilmente. Meu pai morreu, disse, testando as palavras. E eu não sinto nada. Talvez não sentir nada seja exatamente o que você precisa sentir, ele ofereceu, sentando ao meu lado.
Você não lhe deve luto. Conversei com a doutora Tanaka, com os Henderson, com Zoe. Todos disseram variações da mesma coisa. Minha reação era válida, fosse ela qual fosse. Eu não tinha que fingir tristeza que não sentia. Mas havia algo que eu percebi que precisava fazer. Decidi ir ao funeral. Não por ele, não por minha mãe, mas por mim. Como uma despedida final, um ponto final na história que havia definido tanto da minha vida. Marcos se ofereceu para ir comigo. Você não tem que fazer isso sozinha. Eu sei, disse, apertando sua mão. E eu não vou. O funeral foi em Millbrook, na mesma igreja metodista onde minha mãe havia tocado o órgão por tantos anos. Quando Marcos e eu chegamos, o estacionamento já estava lotado. Aparentemente, Richard Peterson ainda era bem pensado na comunidade. Caroline me encontrou na entrada. Ela parecia cansada, mais velha do que seus 26 anos. Você veio, ela disse, abraçando-me apertado. Obrigada. Como está a mamãe? Performática como sempre. Viúva devastada para a multidão. Caroline soou amarga. Alguns de nós sabemos a verdade, mas ninguém mais quer ver. A igreja estava cheia. Rostos que eu vagamente lembrava da infância. Pessoas que haviam conhecido o Frank Peterson público, não privado. Nós nos sentamos no fundo, não com a família, e eu estava grata pela distância. O serviço foi padrão. Elogios sobre sua generosidade, seu sucesso profissional, como era um homem de família dedicado. Cada palavra parecia uma piada cruel. Marcos segurou minha mão durante tudo, um âncora silenciosa. Então chegou a hora dos familiares falarem. Caroline subiu primeiro, dando uma fala cuidadosamente neutra sobre memórias selecionadas. Minha mãe chorou no primeiro banco. Envolta em preto, a imagem da viúva enlutada. Quando Caroline terminou, algo estranho aconteceu. Minha mãe se levantou e olhou diretamente para mim através da igreja lotada. Por um momento nossos olhos se encontraram. Então ela desviou o olhar, como se eu fosse um fantasma que ela não podia suportar reconhecer. E naquele momento senti algo finalmente. Não raiva, não dor, mas uma clareza cristalina. Eles haviam perdido. Não porque haviam morrido ou porque eu havia vencido de alguma forma, mas porque eles haviam passado minha vida inteira tentando me quebrar, me fazer acreditar que eu era insuficiente, falha, indigna de amor. E eu havia provado que estavam errados, simplesmente sobrevivendo, prosperando, construindo uma vida cheia de pessoas que genuinamente se importavam comigo. Minha vingança não estava em confrontá-los ou expô-los. Estava em me tornar feliz apesar deles. Em recusar-me a carregar sua vergonha ou aceitar suas definições de quem eu era. Depois do serviço no cemitério, fiquei longe enquanto o caixão era baixado. Não me aproximei, não joguei terra, não disse adeus. Porque não havia nada a dizer que eu já não tivesse dito na carta. Quando estava tudo terminado, minha mãe finalmente se aproximou. Ela havia envelhecido dramaticamente, cabelos completamente grisalhos agora, seu rosto marcado por linhas profundas. Jennifer, ela começou. Amanda, corrigi. Meu nome é Amanda. Ela encolheu. Amanda, você cresceu tão bem. Apesar de você, disse calmamente, sem malícia, apenas fato. Não por causa de você. Eu sei que não fomos. Que eu não fui a mãe que você precisava. Suas palavras eram hesitantes, parecendo ensaiadas. Mas talvez agora, com seu pai partido, poderíamos. Não interrompi gentilmente, mas firmemente. Não há poderíamos. Você teve 18 anos para ser minha mãe. Escolheu não ser. As consequências disso são suas para carregar, não minhas. Eu sinto muito, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Eu sinto muito por tudo. E talvez ela sentisse. Talvez ela finalmente entendesse, agora que era tarde demais. Mas seu remorso não era minha responsabilidade carregar ou absolver. Eu espero que você encontre paz, disse honestamente. Mas você não vai encontrá-la comigo. Virei-me para partir. Caroline estava me esperando a uma certa distância, seus olhos compreensivos. Marcos estava ao lado dela, meu porto seguro. Amanda, minha mãe, chamou atrás de mim. Por favor, não tenho mais ninguém. Parei, olhei para trás uma última vez. Você teve alguém. Teve 2 filhas. Escolheu mal. E então eu fui embora. Simples assim. 2 anos depois, sentei em minha própria exposição de formatura na galeria da escola, cercada por obras que contavam minha história, não apenas o trauma, mas a sobrevivência à cura, à transformação. Marcos estava ao meu lado, agora meu noivo. Os Henderson haviam voado para estar lá, orgulho irradiando de cada poro. Zoe estava documentando tudo com sua câmera. Caroline, agora felizmente casada e em terapia regular, trouxe seu novo marido. E no centro da exposição estava minha peça final, uma instalação chamada Portas Abertas. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela, real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.